Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de hoje. Então, nós vamos fazer primeiramente a correção da semana 1 e semana 2. Primeiramente, então, vamos fazer essa correção, e depois a gente passa então para a continuação do nosso conteúdo. Então, a semana 1 teve duas perguntas para a gente estar respondendo, né? Qual é o e-mail que mais você usa? E no que você utiliza. Então, vocês deveriam responder quais são os tipos de e-mails que vocês mais utilizam. Por exemplo, eu utilizo, na verdade, três e-mails, né? 4 e-mails, na verdade. Eu tenho o e-mail do Hotmail, que eu utilizo para recebimento de alguns e-mails, e eu utilizo esse e-mail principalmente para compras em sites ou, enfim, utilização desse e-mail nesse sentido, de usar para alguns sites, né, de compras e tudo mais. Utilizo bastante o do Gmail, né, que daí eu uso no Play Store, uso para baixar os aplicativos, e além disso, no caso, tenho meus contatos, tem as minhas fotos, né, uso então pelo Google Fotos, é o e-mail que eu uso bastante nesse sentido. E além disso, tenho mais 2 e-mails da sede, né, que também são extensão do Gmail, né, que é o prof, né, prof.sede, e eu também tenho outro e-mail da sede que é mais voltado então para a instituição. Então hoje eu trabalho com 4 e-mails, né, os que eu mais utilizo. E por que alguns e-mails possivelmente seguros caem na caixa de spam? Eu expliquei na última aula então o que era um spam, né, e, enfim, mais ou menos dei uma explicação nesse sentido do que significa o spam, que são e-mails não solicitados, né? São e-mails em grande massa que são enviados. Mas às vezes, por exemplo, a gente vai no lixo eletrônico, né? Ou vai na caixa de spam e a gente encontra alguns e-mails que, na verdade, que a gente analisa que são seguros, né? Então, por que esses e-mails caem nessa caixa? Normalmente, a caixa de spam, ela identifica pelo seguinte: por duas formas. Quando o spam é considerado da seguinte maneira, né? São e-mails que são mandados para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que venha um e-mail que é mandado para 255 endereços. Então, esse e-mail, automaticamente é identificado como spam e ele cai na caixa de spam, né? Tem alguns e-mails que a extensão dele, por exemplo, @globo.com, um exemplo, tá? Então eu não tenho esse e-mail salvo, mas vamos supor que eu fui lá e eu quis criar uma conta na Globo, enfim. E aí, como tem esse tipo de extensão, ele acha que também é um spam, que no caso é como se fosse um comercial que ele está enviando, e ele cai direto então na caixa de spam, tá? Então é por isso que alguns e-mails que a gente acha que possivelmente são seguros, eles caem na caixa de spam, é devido à extensão com que ele tem depois do arroba, tá? Que daí a caixa de spam entende que ele é um e-mail comercial, um e-mail de divulgação, e que a pessoa não solicitou. Na semana 2, a gente foi então para o formulário. Vou só fechar aqui e vou lá para o formulário então, para a gente ver então as respostas, né? Então a primeira pergunta era o nome do aluno, né? Que turma que está estudando, se é a turma 301 ou 302. Cada um então deveria responder. Como saber se eu estou utilizando um site ou um e-mail? Descreva então em breves palavras a diferença dentre eles. Muito simples, né, pessoal? Na verdade, um e-mail, né? O e-mail a gente identifica como. Deixa eu só voltar aqui para mim conseguir. Eu vou aqui nesse modo de visualização, que daí eu consigo responder para vocês aqui, né? Tá? Vou só clicar aqui. Então, como saber se eu estou utilizando um site ou um e-mail? É bem simples, né? Um site, eu vou identificar um site, né? Um site. Ele vai ser identificado por www ou também HTTP, certo? Ou HTTPS também, que também é a extensão segura que eu já passei para vocês. Quando se tem esse endereço na frente, significa que é um e-mail, tá? Já o e-mail, desculpa, um site, né? Já o e-mail
é simplesmente pela denominação arroba, tá? Então, quando tem o arroba, significa que é um e-mail, e quando não tem o arroba, que tem o www ou http, https, é um site, tá? É só isso aí. Essa é a diferença entre eles, né? Então tinha que explicar basicamente essa ideia. Quando estou digitando um novo e-mail e acontece uma demora para enviar esse arquivo, ele vai diretamente para qual item? Então estou lá digitando o e-mail, né? Estou aqui digitando tal. Demorei um pouquinho para enviar. Aonde que ele cai? Aonde que ele cai nessas caixas aqui? Caixa de entrada, importante, enviado, rascunho ou spam? Rascunho, tá? Eu expliquei até semana passada. Fiz então um videozinho explicando que conforme eu estou digitando, deu alguns segundos, ele cai direto no rascunho, tá? Alguns e-mails são suspeitos e vão direto para a caixa de... Essa é fácil, né? Caixa de spam, a gente já tinha falado também antes, né? Então todos os e-mails que são suspeitos, que acredito que não sejam... que pode ser vírus ou pode ser alguma divulgação, cai tudo na caixa de spam, né? Os e-mails que quero deixar em uma lista preferencial, eu envio para qual caixa? Então eu quero que seja deixado, né, receber na caixa de entrada e quero marcar ele como um e-mail que eu vou utilizar futuramente, né, ou que eu prefiro como uma lista preferencial. Então vai cair na importante, que ele é identificado então por esse símbolozinho aqui, né? Tá? Que daí fica amarelinho, lembra que eu expliquei também na outra aula, né? Então quando ele fica amarelinho, ele cai nessa caixa importante, tá? Ele não vai sair da caixa de entrada, ele vai ficar na caixa de entrada, mas ele vai ficar aqui, identificado como amarelinho, e ele vai cair aqui. Daí quando eu clicar em importante, ele vai somente aparecer os e-mails que eu selecionei como importante, ou que vieram, né, marcados nessa opção. E qual é a função do item com estrela, tá? O com estrela, como a gente sabe, ele é um e-mail favorito, tá? É quase a mesma ideia do importante. Ele também cai na caixa de favoritos aqui, tá? E quando eu marco nessa opção, normalmente eles ficam como os primeiros e-mails aqui em cima, juntamente com o importante, tá? Eles ficam então preferencialmente nessa listinha aqui. Então é como se fosse uma barra de favoritos dentro do e-mail, tá? Vou colocar aqui então favoritos, tá? Vamos então para a próxima. Qual a diferença entre CC e CCO? Eu também expliquei na outra aula, né? Então o CC, o significado dele, né? CC significa com cópia, tá? Então, quando eu coloco com a palavra CC, por exemplo, eu digitei aqui 250 e-mails, tá? E daí não deixa mais digitar o 256 ou 251, enfim, que seja. Aí eu vou cair na caixa de baixo. Então, aqui, na verdade, a função para e CC é a mesma coisa, tá? Então, se não coube todos os e-mails aqui, eu posso colocar aqui embaixo, como eu posso simplesmente só escrever aqui ou aqui. E o CCO então é com cópia oculta. O que significa? Na verdade, por exemplo, eu vou mandar para todos vocês alunos, certo? Mandar para todos vocês alunos. E aí, eu não quero que vocês vejam os e-mails dos colegas. Então eu vou nessa opção aqui e o que vai aparecer para vocês? Vocês vão receber, todo mundo vai receber o mesmo e-mail, porém não vai aparecer os arrobas aqui, né? Tá? Não vai aparecer tipo Fábio Santini, não vai aparecer de ninguém aqui. Vai só simplesmente aparecer um nome identificado então como um grupo, né? E não vai aparecer os e-mails dos colegas, de nenhum colega vai aparecer aqui, tá? E também, essa outra pergunta, né? Qual a diferença entre POP3 e IMAP? Também expliquei na outra aula a diferença principal entre eles. Os dois são servidores de entrada de e-mails, né? Tá? Os dois servem para isso. A diferença entre os dois é que o IMAP ele tem possibilidade de utilizar mais do que um servidor para baixar, né? Pode estar vendo o desenho aqui, ó. O mesmo e-mail eu estou baixando em 3 servidores, ó. No caso, em 3 dispositivos ao mesmo tempo. Celular, um notebook e um CPU.
e já o POP3 me permite somente um dispositivo por vez. Tá? Então essa é a diferença dos dois. O POP3 é um servidor de entrada de e-mails e ele me permite somente baixar um servidor por vez, né? Tipo, um dispositivo por vez. E já o IMAP me permite baixar, né, esse e-mail aqui em vários dispositivos ao mesmo tempo, certo? Essa é a diferença entre eles. E quais são os principais servidores de e-mails existentes atualmente? Daí cada um poderia escrever, né, quais que conhece, né? Tem o Gmail, tem o Hotmail, Hotmail, tem também o iCloud, né? iCloud, então, para quem usa iPhone, tá? Tem também o Ball, tem, enfim, tem vários endereços aí que o pessoal utiliza atualmente, tá? Então esses eram as respostas aqui com relação à atividade sobre o formulário, né? Vamos então continuar aqui, eu deixar em tela cheia para ficar melhor da gente visualizar. Nós vamos então utilizar bastante o Google Drive, tá, gente? O Google Drive, a gente vai ter, na verdade, bastante aplicativos que a gente vai explorar eles, tá? A vantagem do Google Drive é que eu posso, por exemplo, eu posso abrir em qualquer dispositivo, posso abrir no meu notebook, no meu celular, aonde eu tiver minha conta Google, eu posso abrir os meus arquivos, tá? Como vocês estão, a gente trabalhou também o ano passado, o ano retrasado, né, um pouquinho do Google Drive, nesse sentido que a gente fazia na escola o trabalho, né, fazia na escola lá na nossa conta do Google, e puxava e estava em casa, né, tava lá todos os documentos que eu tinha digitado, que eu tinha pesquisado, tava tudo lá, tá? Então a gente vai utilizar bastante o Google Drive nesse sentido, para que todo mundo então tenha acesso a ele. E sempre lembrando, vocês já têm as contas do Google de vocês, né, que é do @sed, né, do estudante, é uma conta do Google, tá? Do Gmail. Então, normalmente é assim, ó, a gente vai abrir, quando abre o Google Drive, aparece várias opções, né? Dentre elas, então, aqui aparece a quantidade de gigas que vocês estão utilizando. No meu caso aqui eu tenho 15 GB disponível, estou utilizando 5, tá? Aqui também tem aquelas opções que eu posso estar marcando. Se alguém compartilhar comigo um arquivo, vai aparecer aqui, ou os drivers compartilhados também, né? Os recentes, então, são os últimos arquivos que eu abri, certo? E daí, quando eu clicar na opção novo, tá? Isso aqui vocês vão fazer toda vez que vocês precisarem ou digitar um arquivo, ou fazer uma planilha eletrônica, ou enfim. Quando eu clicar nessa opção novo, ele vai cair nesse campo aqui, certo? Então eu posso criar uma nova pasta, tá? Aqui pode ver que eu tinha algumas pastinhas aqui, aí eu posso criar uma nova pastinha para separar os meus documentos. Upload de arquivo. Esse aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha algum arquivo salvo no meu Note e eu queira passar para a nuvem. Aí eu venho nessa opção aqui, upload de arquivo. Aí ele pega somente um arquivo. Eu quero pegar, tipo, esse documento aqui, né? Tá? Aí eu vou em upload de arquivo. Se eu quero fazer um upload de pasta, é uma pastinha inteira. Então, quero pegar a pastinha turmas aqui, tá? Aí ele puxa toda a pasta e vem para o Google Drive. A pasta do computador vai para a nuvem. E daí, nesse caso aqui, eu posso criar um novo documento de texto do Google, posso criar uma planilha eletrônica, que é o Excel, que nós vamos ver esse ano também. Eu posso criar uma apresentação do Google, que é o PowerPoint, né, para slides. O formulário, né, o formulário também como eu fiz antes para vocês, né, no formulário de antes, tá? E também tem outras opções, tá? Tem mapas, tem desenhos, enfim. Tem editor de fotos, tem alguns que vocês podem também tá selecionando, tá? Mas esses três, principalmente aqui, vão ser os que mais nós vamos trabalhar, mais que nós vamos aprender a fazer, aprender a editar e assim vai, tá? Então, sempre lembrando para estar registrando essa opção aqui, né? Daí assim, pessoal, nós vamos começar a partir de agora a ideia de um projeto de pesquisa, tá? Eu já vou então explicar o que é um projeto de pesquisa, que não vai ser, por exemplo, não vai ser somente parte teórica, tá? Vai ser bastante parte prática que nós vamos estar fazendo nesse sentido.
E esse projeto a gente acredita que vai até o final do ano, né? Nós vamos, em algumas etapas, vamos estar vendo, depois a gente vai voltar nele e assim vai, tá? Então, qual que é a ideia de um projeto de pesquisa? Primeiramente, nós temos que formular um bom problema de pesquisa. Então, vamos supor, eu vou pegar um problema que eu quero saber mais sobre ele, ou enfim, quero descobrir como é que funciona. Então vamos colocar um exemplo hoje real, né? Vamos colocar então uma vacina contra o coronavírus, tá? Então o problema que eu tenho que saber, que eu tenho que tentar resolver é desvendar como que essa vacina vai ter eficácia, né? Esse então vai ser o meu problema, certo? E aí eu vou formular hipóteses para o trabalho. Então, por exemplo, quais são as hipóteses que eu posso formular com relação a isso? Ele causa dores no corpo, ele causa isso, ele pode ter vindo de um contágio de animais, né? Enfim, eu vou colocar algumas hipóteses da maneira com que ele foi criado, né? Com que ele acabou surgindo, certo? Elabore os objetivos gerais e específicos. Isso aqui também nós vamos estar vendo então bem certinho o que significa, tá? Nas próximas aulas. Mas objetivo geral por exemplo, qual que é o principal objetivo no caso dessa questão do coronavírus, né? O objetivo principal é vacinar todas as pessoas, né? E aí vai ter os objetivos específicos, né? Então vai ser suprir as necessidades aí das pessoas que já estão contaminadas, ver o percentual de recuperação e assim vai, né? Eu vou colocar então várias situações nesse sentido. Temas, problemas, hipóteses e objetivos, tá? Esses então vai ser os principais aí. Vai ser um tema que você vai ter que elaborar, vai ter que buscar um problema que você vai colocar como se fosse uma ideia, né? A hipótese que seriam as possíveis soluções e os objetivos então a serem seguidos. Também vai ter a parte de revisão bibliográfica. O que seria isso? Eu vou pesquisar também, né? Vou pesquisar alguma coisa na internet sobre ele. A gente vai ver a questão de livros também, né? Ali na biblioteca também da escola, né? A gente vai entender como é que a gente faz para olhar um livro, saber bem certinho como pesquisar nele, tá? A gente vai fazer uma parte prática nesse sentido para conhecer como é que eu identifico, então, até para escrever, né? A parte de referência bibliográfica, né? Então eu vou poder identificar então a referência nesse sentido. Materiais e métodos. Nessa parte aqui, vocês vão elaborar como se fosse um cronograma de execução de atividades. Então, por exemplo, no primeiro bimestre, eu vou fazer somente a pesquisa bibliográfica. No segundo bimestre, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Eu vou entrevistar as pessoas que foram contaminadas, né? Aí depois disso, aí eu vou começar a elaborar, de repente, uma ideia de como que essa vacina poderia ser feita, né? Então, são algumas ideias, tá, pessoal? Que a gente vai poder estar fazendo, então, cada um vai seguir um método a ser elaborado, tá? É só para ter uma ideia de como é que seria se fosse por essa opção que eu coloquei antes. Projeto aplicado na prática. Daí nessa parte aqui eu vou colocar exatamente o que eu fiz na prática. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa de campo, né? Então eu vou lá e vou colocar quais as perguntas que eu fui fazer. Eu fui fazer um projeto na sala de biologia lá, né? De química, né? Aí fui lá e fui fazer alguns testes com vacina, enfim. Aí vocês vão descrever, no caso, a parte prática que foi feito, né? Vocês vão colocar o que vocês identificaram, né? Na prática, exatamente com relação a esse tema. A execução do projeto, então, vai ser, no caso, a maneira com que é feita a parte prática, né? Então, ali vai ser descritivo, né? Vamos descrever, então, como é que o projeto foi executado. E a apresentação dos resultados. Daí chegou no final, posso fazer um gráfico, né, de Excel, que a gente vai aprender a fazer também. Posso fazer um relatório de texto, posso apresentar em slides, enfim. São algumas situações, então, que serão feitas nesse sentido, tá? E a atividade, então, dessa semana vai ser o seguinte. Qual é o projeto de pesquisa que você gostaria de estar desenvolvendo?
Então vocês podem pensar, por exemplo, algumas disciplinas em que vocês teriam mais aptidão. Por exemplo, assim, eu gosto mais de matemática. Então, de matemática, qual que seria o tema, de repente, que eu acharia interessante de estar explorando? Por exemplo, saber como é que funciona um algoritmo, né? Ou, por exemplo, vou pesquisar, gosto mais de biologia, então quero saber como que se reproduzem, enfim. Cada um vai achar um tema que achar interessante, né? Que gostaria de repente estar pesquisando e indo a fundo, tá? Lembrando que esse projeto de pesquisa, ele não visa somente pesquisar, ele visa a gente executar, tá? Essa então é a ideia, executar alguma coisa, fazer alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de informática, então eu gostaria de repente pegar e utilizar um componente de lixo eletrônico e transformar em em um robô, né? Então eu vou lá e vou pegar lixo eletrônico e vou fazer um robô, né? Um exemplo assim. Então vocês vão escrever, né? Vocês podem mandar por áudio, tá? Essa resposta, podem escrever por e-mail ou também podem fazer no caderno e me enviar uma foto, tá? Então vocês vão responder essa pergunta. Qual é o projeto de pesquisa que você gostaria de estar desenvolvendo? Coloque a sua ideia das disciplinas que você tem mais aptidão. Então, vocês podem colocar, por exemplo, como eu já coloquei, informática, de repente uma ideia voltada a lixo eletrônico, matemática, de repente voltada a algoritmos, ou enfim. Cada um vai colocar, não precisa ser somente um projeto, pode ser mais, né? Assim, coisas interessantes que vocês de repente gostariam de estar desenvolvendo nas aulas. Lembrando que assim, semana que vem, durante essa semana nós vamos ter uma reunião, então, que a gente tenha o encontro com os professores, né, com todos os professores do planejamento, e a gente vai então se reunir, vamos estar unindo então as disciplinas, né, para a gente então passar para vocês alguns projetos interessantes que poderiam ser aplicados então em nossa escola, tá? Mas eu vou deixar primeiramente que vocês coloquem as ideias de vocês, o que vocês mais gostariam de estar talvez pesquisando e desenvolvendo na prática, né, para esse projeto de pesquisa que, como passei para vocês, não vai ser um projeto de uma semana, né? Isso aqui a gente vai usar durante o ano, né? A gente vai aos pouquinhos vai voltando nele, vai executando, vai passando as fases, né, as etapas, tá? E vai aprendendo outras coisas também junto com ele, tá? Lembrem de colocar no caderno de vocês, colocar então a atividade da semana 3, que é então um projeto de pesquisa, a primeira etapa, tá? Então escrevam lá no caderno de vocês, semana 3, projeto de pesquisa, primeira etapa, certo? Com a data então da aula de hoje. Lembrando, a turma 302, a aula são todas as segundas e entregar a atividade toda semana até o dia da próxima aula, ou seja, a turma 302 tem que entregar então as atividades sempre até na segunda-feira, no máximo, né, na segunda de manhã, de preferência até no domingo, tá? A turma 301, a aula são todas as quartas-feiras e entregar então a atividade toda semana até o dia da próxima aula, né, que no caso seria até na terça, no máximo na quarta-feira de manhã, para mandar então essas atividades. Lembrando que as atividades devem ser registradas no caderno primeiramente, simplesmente só colocar a data, né, data de hoje, tá? Coloca a data de hoje e aí coloca semana 3, projeto de pesquisa, primeira etapa, certo? E, de preferência, coloquem como é que vocês mandaram. Mandei por áudio, mandei a resposta por foto, né? Tá? E as respostas, então, como eu já passei para vocês antes, né? Vocês podem mandar, então, essa pergunta aqui, a resposta dessa pergunta aqui, qual é o projeto de pesquisa que você gostaria de estar desenvolvendo, manda por áudio, tá? No WhatsApp. Ou também pode mandar por e-mail, quem preferir, manda escrito no e-mail, ou também pode fazer no caderno e manda uma fotinho, né, dessa resposta aqui. Então isso fica a critério de cada um de vocês para estar enviando. Tá bom, pessoal? Essa foi a ideia, então, da aula de hoje. Nos encontramos, então, na semana que vem, para a gente, então, ver essa questão dos projetos de pesquisa. Vou trazer, então, alguns temas para vocês bem interessantes e a gente vai conversando e vamos, então, desenvolvendo esse projeto no decorrer da disciplina. Um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos, então, na semana que vem. Valeu, então. Boa semana a todos e até a próxima aula.